Pessoal, agora nós vamos bater um papo com esses dois alunos de Sistemas de Informação, a Mônica e o Carlos. Eles participaram do Ciências Sem Fronteiras e voltaram há pouco tempo para o Brasil. Pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Unipam. Obrigada. Vamos começar conversando com você, Mônica. Conta pra gente, como que foi esse período até você chegar nos Estados Unidos, que foi onde você passou por essa experiência, né, no Ciências Sem Fronteiras? Então, foi um processo seletivo meio longo, que exige muita coisa, muito documento, e tem a prova do TOEFL, assim, que tem que tirar uma nota boa para poder passar e tudo mais. Foi um processo que eu fiquei, assim, ansiosa, mas eu não esperava que ia dar realmente certo, sabe? Foi algo, assim, que eu sempre quis, um intercâmbio, mas não imaginei que fosse, assim, tornar realidade e sido maravilhoso do jeito que foi. Carlos, para você, foi difícil esse processo? E foi, assim, tudo muito repentino, eu não pensei muito, só falei, mãe, vou fazer a inscrição e vamos ver o que dá, né? Aí teve a prova de seleção, que a gente faz o teste DAF, eu fiz em Brasília a prova, tinha que alcançar um nível médio, e após isso eles iam pegar todas as notas do pessoal da seleção que fez o Enem, né, para fazer a seletividade, e no final de tudo saiu o resultado em janeiro do ano seguinte, né? E aí foi uma alegria só. Ia demorar um pouquinho até ir de vez mesmo para o país, mas ocorreu tudo bem. Você foi para a Alemanha, né? Ficou lá por 1 ano e meio. Como que foi essa experiência para você? Depois de tudo organizado, malas prontas, você chegou na Alemanha. E aí, como que foi? A princípio também, a gente achava, a minha família, todo mundo conhecido, a gente achava que vai estar muito frio lá quando você chegar, tem que encher a mala de roupa e essas coisas, e não foi isso. Eu cheguei no finalzinho do verão lá, então estava um pouquinho de Brasil lá ainda. E chegando lá, eu ia para o curso de 6 meses, né, antes de começar a faculdade mesmo, período acadêmico. E a escola de idiomas que a gente ia fazer o curso nos recepcionou lá no aeroporto, em Berlim. Eu fiquei os primeiros 6 meses em Berlim. Então, eu cheguei com uma amiga só, no mesmo voo, eu não conhecia ninguém que ia para lá também. Então, nos conhecemos todo mundo já em Berlim. Era um grupo de mais ou menos uns 20 a 30 brasileiros. E na Alemanha, pelo menos o que a gente sabe, e até o que os próprios alemães falam pra gente, é que é totalmente diferente, né? É um choque de cultura, eles não são tão receptivos quanto os brasileiros. Para você sofreu com essa parte? Demorou para se adaptar, para fazer amizade lá? No começo desse curso, né, que pelo menos ali até os primeiros 3 meses, ainda não tinha caído a ficha ainda. A gente estava muito dentro de casa, com medo de sair, aquela coisa toda mais caseira. E aí depois que a gente viu, não, vamos evoluir, né? A gente está aqui para um propósito. E aí foi quando a gente começou a sentir mesmo. A gente percebeu que a cultura era realmente diferente e a gente precisava de muito mais bagagem, de muito mais preparo para poder lidar com toda aquela diferença. Mas depois de um tempo, eu digo que eu me acostumei lá depois de 1 ano que eu estava lá, que eu consegui falar assim, não, agora eu sei me virar aqui. O alemão, ele só vai te procurar, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas ele só vai te procurar se ele tiver, se você tiver alguma coisa a oferecer para ele. Então, assim, né, não espere um respaldo muito grande de um alemão. São pessoas boníssimas, sempre que você pede ajuda, eles estão ali aptos a te ajudar, né, principalmente em repartições públicas, o trabalho deles é excepcional, né, e o costume depois é com o passar do tempo mesmo, né, que foi bom. Legal. Outra questão é a questão da língua, né? Que vocês já saem daqui do Brasil, claro, com uma base, porque vocês têm que fazer o teste de proficiência, né? Já tem que saber inglês, pelo menos, para conseguir se virar lá, se comunicar. Mas e a questão do alemão? Foi difícil? Porque vocês fazem esses 6 meses. Você conseguiu aprender bem a língua? Conseguiu se virar? Eu fui com uma base muito pequena de alemão, né? Eu tive que estudar um pouquinho para poder fazer a prova. Eu nunca tinha entrado num curso, nem uma aula em alemão. E entrando lá, a gente teve que fazer a prova da escola também, para saber qual era o nosso nível. Eles dividiram os alunos, né? E
foram divididos em períodos de 1 a 2 meses, cada nível da língua. A gente divide o alemão, eu não sei se com o inglês é assim também, a gente divide o alemão em 3 níveis. Nesses 3 níveis a gente tem 2 subníveis, é o A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então básico, intermediário e avançado. Eu entrei com básico, eu entrei no A1 lá, então não tinha praticamente percepção nenhuma de alemão. E eu saí de lá com B2. O curso foi intensivo, então era uma carga horária de 5 horas, mais de 5 horas por dia, alguns dias eram até de 8 horas, a gente ia lá de manhã, 5 horas, depois voltava mais 3 horas da noite, alguns dias era assim. Então foi o que proporcionou a gente adquirir o nível, né? Então, mas assim, falar a língua dentro da escola é uma coisa, fora, no seu cotidiano, é outra. A gente sabe disso aqui quando a gente aprende inglês no Brasil, né? A mesma coisa. E ainda mais lá, que a gente está no país mesmo da língua, né? Então foi mais, a gente pegou o alemão mesmo, eu peguei o alemão mesmo, foi com o tempo mesmo, foi com a convivência com as outras pessoas. A escola ajudou, claro, mas pegar afinco mesmo, você não precisar pensar demais para formular uma frase, conversar e esse tipo de coisa, demorou um pouquinho, né? Mas nada que o tempo não resolvesse. Eu imagino, né? É difícil até a gente pegar o ritmo. E, Mônica, conta pra gente, esse período também para você de aprendizagem da língua, como que aconteceu lá nos Estados Unidos? Porque, no caso, ele teve que desenvolver o inglês e o alemão. Uhum. Você ficou mais no inglês ou também teve outra língua? Como que foi? Como eu morei nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Stony Brook, que fica no estado de Nova York. E lá na faculdade tinha muitas pessoas de vários países, mas sempre todo mundo se comunicava em inglês. Então eu não tive essa preocupação de ter que aprender mais outra língua, sabe? E no curso de inglês foi muito legal, porque eu fiz 6 meses e na minha sala tinha muita gente de vários lugares, gente da China, gente da Coreia, do Japão, da Grécia, tinha alguns brasileiros também. E era bom você ver que aquela dúvida não era só sua, que outra pessoa que veio de outro país também estava tendo a mesma dificuldade que você. E todo mundo ali se esforçando para aprender aquela língua, para poder se expressar. Tipo assim, é uma experiência muito legal, sabe? Você poder estar ali com pessoas totalmente diferentes, cultura diferente e compartilhando ali aquele momento, sabe? Para você foi mais fácil fazer amigos lá nos Estados Unidos? Então, eu fiz mais amigos de outros países internacionais do que americanos mesmo. Amigo da China, do Japão. Aí só está o mundo inteiro. Aí eu fiz mais amigos internacionais, porque assim, a faculdade que eu morei tem muito americano, claro, mas também tem uma grande quantidade de pessoas de outros países. E por ser perto de Nova York, né, as pessoas internacionais assim preferem por ter esse acesso assim a uma cidade grande. E aí, por isso, por ter mais contato com pessoas internacionais, eu fui, tipo assim, me apegando mais a eles. Porque da mesma forma que eu não tinha família lá, eles também não tinham, sabe? Então, no domingo, vamos todo mundo juntar e cada um faz um prato do seu país e vamos ver o que dá. Tem esse intercâmbio, né, cultural? Isso, legal. Tanto que nesse dia que teve, eu fiz pudim. Aí, nossa, todo mundo ficou, nossa, que legal. Que nossa, os alemães, que também tinha um grupo de alemão lá entre a gente, também ficou, nossa, como que você fez isso? E ficou pedindo receita, essas coisas. É uma troca de cultura, assim, muito legal e muito diferente, assim. Ok, agora falando mais sobre a parte da universidade mesmo. Como que foi lá? Você atuou na sua área de sistemas de informação? Porque depois desse período que vocês aprendem a língua, depois vocês ingressam mesmo na universidade, né? E assim, lá eu poderia escolher no mínimo 4 matérias por semestre para eu poder estudar e tudo mais. E como não tinha nada assim parecido com as matérias que tem no Unipan, eu escolhi matérias que iriam me agregar coisas para o meu futuro, para algo profissional. E foi muito legal, assim, eu não tive muita dificuldade para poder adaptar assim com o inglês, por causa dos 6 meses de aula que eu tive. E foi muito bom, porque assim, não era só professor americano também, tinha professor da Romênia, tinha professor da Rússia. E a faculdade tem assim, eles oferecem muita coisa pra gente, sabe? O campus é muito grande,
tem várias tecnologias. Lá tinha uma impressora em 3D que tinha uma aula que eu fazia que você poderia usar ela. Sempre tem vários cursos sempre, sabe? Nossa, foi incrível, assim, essa parte acadêmica também. Gostei muito. E nesse período que você esteve lá, você já contou que desenvolveu uma pesquisa como professora. Como que foi essa parte de pesquisa? Foi difícil? Teve sucesso? Então, essa pesquisa eu fiz durante o Summer. Que durante o Summer, ou você faz, nesse edital que eu passei, ou você fazia um estágio em uma empresa, ou uma pesquisa com o professor, ou até mesmo aulas que lhes parecem durante o Summer. E eu consegui essa pesquisa com essa professora, que envolveu muita coisa que eu via teoricamente tanto aqui no Unipan quanto lá também, que é Big Data, analisar muitos dados e fazer ferramentas com aqueles dados que uma pessoa qualquer poderia analisar e tomar uma decisão em cima daquilo, sabe? Era um projeto pessoal da professora e eu e outro amigo, a gente conseguiu conversar com ela e tudo mais e fechamos essa pesquisa com ela. Foi muito, muito massa, muito legal. E Carlos, como que foi para você esse período lá na universidade? O que você pôde fazer por lá? Assim como a Mônica, eu também tive a oportunidade de iniciar uma pesquisa ou fazer um estágio, alguma coisa assim. Mas a verdade é que eu não fui muito informado sobre isso no início. E isso deveria ter sido feito com mais antecedência, né? Então eu não tive a oportunidade de fazer também. Mas eu fiquei na parte acadêmica mesmo da faculdade e o curso de sistemas de informação na cidade que eu fiquei, que é Münster, é uma cidade próxima à Holanda, ali com a divisa da Alemanha com a Holanda. O curso de sistemas deles é mais voltado para o negócio de TI, né, para a área da área administrativa da TI. Então, ali dentro eu consegui ter uma noção maior de como é desenvolver um projeto na área de TI, eu consegui saber um pouco mais o que é necessário mesmo para você, antes de você começar a programar, né, tem toda uma estrutura antes ali que você precisa saber. Tem a parte da programação também, mas ela é muito superficial ali, porque eles têm a divisão certinha, tem o curso para a área de programação mesmo, só ver códigos e tudo mais, e o sistema de informação lá é administrativo, né? Então eu vi mais essa área. E foi muito bom isso porque eu também queria ver essa área realmente, para saber sobre essa organização toda, o que precisava. E Carlos, nesse período que você esteve na Alemanha, teve alguma situação que você vivenciou que foi assim, engraçada, totalmente inusitada, diferente do que acontece aqui no Brasil? Infelizmente teve sim. Lá as portas das residências, elas são trancadas do lado de fora. Você não consegue abrir a sua porta só na maçaneta pelo lado de fora, você só consegue abrir pelo lado de dentro. E aí o que aconteceu foi que, num belo dia, eu fui jogar o lixo fora e eu não levei a chave comigo e quando eu estava lá fora a porta bateu. Você ficou preso. E aí eu fiquei preso do lado de fora de casa. Foi complicado. E isso na Alemanha é ainda mais complicado porque lá tem uma lei muito rigorosa que diz que você não pode fazer cópias de chave. Não é assim, você não tem sua chave original e faz a cópia assim como a gente tem no Brasil, né? Ou a pessoa que está fazendo seu contrato já te entrega mais de uma chave, mais de uma cópia, ou você só tem uma, né? Então eu tive que ligar, porque senão eu ia ficar do lado de fora de casa, e no dia seguinte eu tive que fazer uma viagem, então eu perdi a viagem, ficava na casa de algum conhecido, lá, né, sem minhas coisas, estavam todas em casa, só tinha trago lixo comigo. Então eu liguei e já era mais ou menos umas 6 horas da tarde, 6 horas da noite, e aí a pessoa encarregada chegou e foi fazer o orçamento de quanto ficaria. Ele cobrou um valor muito alto para poder abrir a porta do meu apartamento. Ele cobrou 300 euros para poder abrir a porta do meu apartamento. Eu tinha esse dinheiro porque eu ia levar para viajar no dia seguinte. Então eu tinha esse dinheiro em casa. Se fosse mais tarde ainda, se fosse depois das 8 horas da noite, seria ainda mais caro. Porque depende do horário e do dia. Isso foi num domingo, às 6 horas da noite. Mas ocorreu tudo bem. Infelizmente esse dinheiro eu não pude não fui ressarcido depois. Acho que o pessoal, então, se alguém for para a Alemanha, fica a dica, gente, não se tranquem de fora do apartamento. Não percam a chave, por favor. Tem essa grana, assim,
né, tão facilmente. Agora, Mônica, para encerrar, eu queria que você falasse para a gente da importância dessa experiência, né? Porque talvez tenha alguém em casa que queira também participar do Ciências Sem Fronteiras. O que muda na vida do aluno, do estudante, depois, né, do futuro profissional, participar deste programa? Então, atualmente eu não sei se o governo ainda continua com esse programa, mas eu aconselho todo mundo a ficar atento e sempre buscar saber se quando vai abrir o edital e tudo mais, porque realmente faz muita diferença. No seu currículo é uma coisa muito grande você ter, igual no meu caso, eu tenho 6 meses de inglês numa instituição boa lá nos Estados Unidos, que está numa colocação muito, muito boa em relação às outras no país. Mais uma graduação sanduíche, que eles chamam, essa de 1 ano. E, além do mais, tem essa experiência da pesquisa que eu tive. Então, realmente, eu acredito, sim, que isso vai fazer uma diferença para mim, futuramente, quando eu for ingressar no mercado de trabalho. E também é uma experiência que você cresce como pessoa, porque você sai aqui do seu conchego, sai assim, de tudo que você conhece e vai para um lugar onde é só você e ali, aquelas pessoas que você acabou de conhecer e tudo mais. Um contexto totalmente diferente. Isso, né? É totalmente diferente. Então, assim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é um crescimento, assim, único, que realmente vale muito a pena você investir e buscar ter algo assim na sua vida, sabe? Eu imagino, Mônica e Carlos, que seja realmente uma experiência única na vida de vocês, né? Vocês estão de parabéns pelo esforço, né, de ter chegado até os Estados Unidos, até a Alemanha. E eu espero que vocês voltem às atividades agora com novos ares, um novo olhar, uma nova percepção de mundo. E, pessoal de casa, eu já encerro aqui o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até mais!